Um abraço especial para você que está ligado aqui na TV A Semana, começando mais uma edição do Semana Esportes. A TV A Semana ficou fora do ar aí no final de semana, durante um período em que nós estamos instalando novos equipamentos para trazer sempre o melhor para você, em termos de sinal, né, e claro, em termos de programação. E hoje, um programa especial, a gente voltando o Semana Esportes totalmente para análise e os gols da rodada do Campeonato Brasileiro, né? Hoje a gente vai trazer, como habitualmente a gente faz, né, os gols com os comentários e as opiniões sobre mais uma rodada do Brasileirão. Conosco, Jorge Mendes Magalhães, Jorginho. O André não apareceu por aqui ainda. Eu creio que ele esteja festejando, né, mais uma vitória celeste, o Cruzeiro aí praticamente com as mãos na taça. O André deve estar por aí festejando, né, Jorginho? Um abraço para você. Um abraço a todos, né? Mas daqui a pouco o André chega, né? Vai atrasar um pouquinho, mas vai chegar para trazer, né, as notícias do Cruzeiro dele, o líder, né, do brasileiro, que deixa a gente bastante triste, mas fazer o quê, né? Mas o mais interessante nisso tudo aí, né, igual você disse, a programação ficou um pouco prejudicada nesse final de semana, e o nosso presidente maior aqui, né, o nosso patrão mor, né, Carlos Roberto Carraro, como o homem é vaidoso, né, rapaz, e gosta da coisa melhor, né? Já tá, televisão nem bem nasceu, nem bem inaugurou, ele já está trazendo mais aparelho moderno, ele quer fazer a coisa funcionar, é lá Rede Globo, é lá SBT, que coisa, hein, Léo? Ele é inquieto, né? Tá sempre investindo em melhorias, né? Sempre melhorando, aí a TV A Semana vai sempre falando para Caratinga aí, sussurrando para o mundo. Né? Vamos lá, Carlos Carraro. Muito bem, a TV A Semana fazendo a diferença na comunicação regional. É isso aí. Bom, é o seguinte... Vamos então de início destacar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, a 29ª rodada da competição, não é isso, Jorginho? E nós tivemos no sábado, abrindo a 29ª rodada, a vitória do Fluminense sobre o Criciúma. Fluminense 4, Criciúma 2. O jogo foi realizado no estádio do Maracanã, a gente vai ver os gols. E o Walter, lembra do Walter? Olha. É dos meus, né? Já que é gordinho e bom de bola, né? É bom de bola. Então, parece um pouquinho o Lebaião, convenhamos, né? Pois é, o Walter voltou bem e o quarteto do Fluminense funcionou muito bem também. E o Flu derrotou o Criciúma no Maracanã. Aquele jogo, né, das 6h30 da tarde, sábado, abrindo a rodada, Fluminense 4, repito, Criciúma 2. O Flu é o 7º colocado, o Criciúma é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro. O Conca marcou um dos gols, o Wagner, que é ex-jogador do Cruzeiro, marcou 2 gols, e o Fred, sempre marcando seus golzinhos, né, exceto na Copa do Mundo, não é bom deixar esquecer, né? É lógico. Mas o Brasileirão está sempre fazendo um ou outro gol, e o Fluminense então conseguiu vencer essa partida. O Ronaldo Alves e o Luca do Criciúma foram aí os autores dos gols do Tigre, né? O Tricolor então voltou a vencer após 3 rodadas de jejum no Campeonato Brasileiro e encostou no G4, né? O Fluminense agora é o 7º colocado, como eu já disse, e o Tigre terminou a rodada na vice-lanterna. Portanto, essa gangorra que é o Campeonato Brasileiro, o time vence, aí daqui a pouco ele sobe na tabela. Empata, perde, cai na tabela. Não há um equilíbrio, né? As equipes são muito instáveis, né? E o Fluminense é uma delas, né? Ganha, perde, empata, não mantém uma sequência e fica na gangorra, né, da tabela de classificação. Ô, Léo, e o Criciúma é aquilo que a gente vem falando, né, nos programas anteriores aqui, né? É aquele verdadeiro canarinho pregueiro, né? Só é valente lá no prego, né? Sai, é essa coisa que a gente viu aí. O Fluminense, né? Fazendo valer o seu mando de campo, jogando no Maracanã diante da sua torcida. E o Fluminense, como você disse, era para ter uma média mais positiva no Campeonato Brasileiro, porque tem um bom plantel, tem bons jogadores de nível de seleção, jogadores já habituados com as grandes competições, tem o Conca, e não consegue. Tem o Walter, tem o Fred, tem quem mais? Me ajuda aí. É muitos jogadores, são o goleiro de seleção brasileira. O Cavalieri. Tem um volante muito bom. Aliás, o Fluminense foi rebaixado ano passado, não sei nem porquê, né? Porque Rafael a base Sobis, né? é do ano passado. Não é? Tem o Sobis, que é um atacante sensacional, quer dizer, tem um plantel excelente, mas não consegue a manter uma média nas competições, né? E assim o Fluminense fica aí, mas ainda está ali, ainda naquela de brigar pelo G4, né? É o G4. Eu diria que nesse momento ele está no G7, né? Já que é o 7º colocado, né? Muito bem. Ô, Jorginho e amigos da TV Semana, é o seguinte, no sábado nós tivemos uma outra partida movimentando a 29ª rodada, que foi São Paulo
contra o Bahia, né? O São Paulo superou o cansaço, já que jogou pela Sul-Americana, né? Inclusive se classificando aí durante o meio de semana, e já no sábado esteve em campo novamente e venceu o Bahia, voltando, inclusive, à vice-liderança da competição. O jogo foi também às 6h30 da tarde, no estádio do Morumbi, em São Paulo, claro, e o Tricolor Paulista venceu o Tricolor da Boa Terra por 2-1. Os gols, a gente vai ver. O primeiro gol do São Paulo foi do Rogério Ceni, que fez uma pintura de gol, né? Belíssimo gol na cobrança de falta do Rogério. E depois o Paulo Henrique Ganso fez um golaço também. E o Ganso está tendo uma temporada muito boa, né? Tem tido bons jogos, né? Boas apresentações e bom rendimento. O Ganso fez aí o segundo gol do São Paulo. O gol do Bahia foi marcado pelo Fael. Lembra do Fael, Jorginho? Passou pelo Ipatinga, passou pelo América, passou pelo Atlético. Esteve no Botafogo. Isso, jogou e hoje é jogador do Bahia. Passou pelo Grêmio também, se eu não estou enganado, né? Mas já vem umas 3 ou 4 temporadas, né, que ele vem jogando pelo Bahia. Um bom jogador. Bom jogador. Foi o autor do gol do Bahia nesse confronto contra o São Paulo. O Rogério Ceni e o Ganso então acertaram chutes perfeitos e garantiram o triunfo do São Paulo. Já o time de Salvador se complicou na tabela de classificação. São Paulo é vice-líder, portanto, segundo colocado. O Bahia é o 17º colocado e está, portanto, uma situação 18º agora, né? 18º colocado, com 30 pontos, está, portanto, na zona de rebaixamento, né? E o Bahia vai ficar nessa luta aí até o fim, né? Sai da zona um pouquinho, retorna. Sai da zona um pouquinho, volta de novo. E o São Parece Paulo, boêmio, né? Não sai da zona. E o São Paulo, Léo, ele marcou 3 pontos, né? Para ficar na vice-liderança do Brasileiro. Mas jogou mal, o São Paulo não jogou bem. Teve alguns lances individuais, né, do jogo que o São Paulo foi bem, como é o caso do Rogério Ceni, do Ganso. Porém, o São Paulo não fez uma partida de um time que está perseguindo o líder no intuito de ser um grande campeão brasileiro. São Paulo marcou pontos, mas não fez uma grande partida. E eu estou secando, né, o Cruzeiro, mas acho que eu vou secar em vão, porque tá difícil. Essa secagem, isso não tá adiantando nada. Tá adiantando, né? muito, não. Perde, os outros perdem também, né? Eu tenho secado até direitinho, Léo. Você vê, eu sequei contra o Corinthians, deu certo. O André vai chegar aqui já. A gente seca, dá certo. E ele vai pedir para você continuar secando. Ele vai pedir, mas eu tô secando bem. A questão é que o outro lá não tá me ajudando, aí. Os outros não estão ajudando. Quando a Raposa perde, os outros também perdem, né? Então, justamente. Não está resolvendo nada. Eu preocupo em secar o Cruzeiro, os outros lá não jogam na rede. Aliás, nós vamos falar já da vitória do Atlético contra a Chapecoense, jogando no sábado, né? No Horto, portanto, em Belo Horizonte. Vamos destacar também a vitória do Cruzeiro. Jogando fora de casa, o Cruzeiro venceu o Vitória da Bahia em Salvador. Mas agora a gente dá sequência aqui no nosso cronograma para falarmos do empate do Goiás com o Grêmio em 0-0, né? Sem os artilheiros, Goiás e Grêmio amargam o segundo empate sem gols. O jogo foi também no sábado, 6h30 da tarde, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e o Goiás e Grêmio não saíram do 0-0, né? Desfalcados dos atacantes Eric, do Goiás, e Barcos, né, do Grêmio, Alviverde e Tricolor fazem duelo de pouca inspiração no Serra Dourada e repetem o 0-0 do primeiro turno. Apenas alguns lances para vocês desse jogo. 0 para o Goiás, 0 para o Grêmio, lá no estádio Serra Dourada, como eu já falei. E esses dois bons jogadores, né, certamente fazem muita falta e eles não estando presentes, né, a ausência dos dois certamente contribuiu para que o placar ficasse no 0-0. É isso, Jorginho? É difícil comentar esse tal de 0-0, né? A não ser quando é um jogo que tem a polêmica, né, envolvido, cercado de polêmica, você comenta, mas um 0-0, quer dizer, tá lá mesmo, né? Se o André tivesse aqui, ele tava gritando bem alto, né? Bem ao estilo Filipão, né? Foi a Goiás, quer dizer, não preocupou em momento algum em atacar o Goiás, não preocupou em momento algum em ganhar o jogo, e sim em segurar o resultado, esperar erros dos Goiás, quer dizer. Ô Filipão, é muito pouco para um treinador da sua bagagem, meu filho. Vamos pôr esse time para frente, vamos movimentar, vamos fazer o time jogar, porque o time o time do Grêmio, ele só joga em cima do erro do adversário. A gente vê os jogos do Grêmio, não muda nada. Eu penso que tem que mudar, até para chamar a atenção de todos os treinadores do Brasil, para cada um poder mudar. O Levi Cooper já mudou o Atlético. O Atlético jogava com 2, 3 volantes, está jogando com um volante só. Olha a situação do Atlético hoje no Campeonato Brasileiro, melhorou demais. Então tem que mexer, tem que mudar. Tem que mudar, né? Não dá certo, muda de novo, né? Tá Bom, bem. é o seguinte, Santos e Palmeiras foi o clássico paulista deste final de semana e o Santos é muito eficiente, venceu o Verdão e segue sonhando com
Eu tô falando, você me deu um Com branco quem que aí. o Santos está sonhando? Ah, com o G4. Com o G4. Achei que você estava atento. É porque eu tô olhando na câmera ali, eu tô focalizando aqui. Aí você me pegou aqui. Aí complicou. Achei que você estava com o G4 da ponta da língua aí. Não, não. É o seguinte, o jogo foi no domingo, 4 da tarde, um calor de 38 graus em São Paulo, não é brincadeira, né? Tradicionalmente um local que não faz tanto calor, mas ultimamente não tem sido escolhido muito lugar, não, né? O calor está presente em todo lugar. E o Palmeiras acabou sendo derrotado pelo Santos. O Santos venceu por 3-1, jogando em São Paulo, na capital paulista, no estádio do Pacaembu. Os gols do Santos foram do Gabriel, que marcou 2, né? Jovem revelação do Santos, bom jogador, Gabigol, né? E o Geovânio com um G, né? Geovânio, também um jovem que veio da base e que aí marcou um dos gols, dos 3 gols da vitória do Santos sobre o Palmeiras. O gol do Palmeiras foi do Henrique e o Peixe aproveitou bem as chances que criou e bateu o rival lá no Pacaembu. O Verdão pressionou no fim, diminuiu o prejuízo, mas perdeu o jogo e perdeu o embalo, né? Já que o Palmeiras vinha com a sequência de vitórias. Então, com essa derrota, o Santos é o 7º colocado, vou até confirmar direitinho aqui para não ter dúvida, exatamente, com 45 pontos, Santos 7º colocado. E o Bravo Verdão, é o Bravo Palmeiras, 14º colocado, com 34 pontos. Jorge, Clássico Paulista, e o Peixe está chegando forte aí. Tá na Copa do Brasil também, vai pegar o Cruzeiro, é páreo duro, né? O Santos até que não jogou mal, ganhou o jogo, né? Mérito do Santos, que soube marcar no momento certo. Mas não é a história do jogo. A história do jogo foi injusta para o Palmeiras, que fez um grande jogo, não merecia ter perdido, no mínimo um empate nesse jogo. O Palmeiras tem um volume de jogo muito grande, com boas jogadas. Queira sim ou queira não, com todas as crises, mas com o Valdívia em campo, o Palmeiras é outro time, né? É um mesmo time tanto problemático, né? É outro time, ele é muito bom jogador. Se contuz com frequência, mas é bom jogador. Né? Ele sabe acertar o Palmeiras, mas o futebol é aquilo, né? É bola na rede. Palmeiras não marcou, também foi meio garfado, teve uns lances lá que ele foi meio garfado, mas o Santos está aí na caminhada e eu fiquei feliz até com essa vitória do Santos, porque aquela história do secar, né? Para dar moral para ver se o Santos tira o Cruzeiro da Copa do Brasil aí, porque tô achando que tem cheiro de galo nessa Copa do Brasil aí. Muito bem, Jorginho e amigos da TV A Semana, vamos fazer um intervalo agora, uma rápida pausa. Na sequência, a vitória do Corinthians fora de casa, hein? Corinthians venceu o Internacional jogando em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. A derrota do Flamengo, já estava acostumado a vencer, Jorginho, vai e perde, né? Atlético Paranaense 2, Flamengo 1. Lá na Arena da Baixada, em Curitiba, a gente vai falar também. E os outros jogos que movimentaram aí o Brasileirão. A goleada do Figueirense sobre o Curitiba, o Coxa vai mal das pernas, né? E o empate do Botafogo com o Sport, jogando em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Esses jogos serão destacados na sequência, depois do intervalo, aqui no Semana Esportes. Até já.